Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Venha comigo. E nessa videoaula eu vou fazer a correção das atividades complementares ao PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Na parte 2, o tema abordado será trigonometria no círculo ou trigonometria na circunferência, como queira. Eu elaborei uma videoaula em cima aqui de uma questão que caiu no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul, muito interessante, sobre função cosseno e o período dessa função. A questão diz o seguinte: em uma animação, um mosquitinho aparece voando e sua trajetória é representada em um plano onde está localizado um referencial cartesiano. A curva que fornece o trajeto tem a equação y igual 3 cosseno de bx mais c. O período é 6π. O movimento parte da origem e desenvolve-se no sentido positivo do eixo das abscissas. Nessas condições, podemos afirmar que o produto 3bc é quanto? Então, se você assistiu a videoaula anterior, a 20ª videoaula, essa é a 21ª videoaula desse ano de 2020, especificamente de trigonometria na circunferência, você deve estar lembrado ou lembrada como calcular o período de uma função. Nessa função aqui, eu preciso descobrir o valor de b e o valor de c. Na videoaula anterior, eu falei que o valor de b poderia ser calculado por essa forma. Olha, p, que é igual a 2π sobre k. O que é que significa isso? P de período, que é igual a 2π, por que 2π? 2π de um círculo completo. K é uma constante aqui representada pela letra B. Então, P de período vale quanto? 6π. Substituindo aí, 2π sobre K. K é essa constante aqui que antecede ao x, que no caso aqui vale quanto? B. Ninguém sabe quanto que é, mas agora nós vamos saber. Isolando aí o B, eu posso trocá-lo de lugar com 6π. Eu passo multiplicado, depois ele está aqui, eu passo dividido. Então vai ficar B igual 2π sobre 6π. E quando a gente simplifica, eu corto esse π com esse π. 2/6 é o mesmo que 1/3. 2/6, 1/3. O B vale 1/3. Beleza. Agora me falta achar o C. Na videoaula anterior também, se você não tiver assistido, eu até aconselho voltar a assistir, porque ficou muito interessante. Como que se acha esse C? Aqui no enunciado diz que o período é 6π e o movimento parte da origem. O que é origem? Onde origina tudo, onde começa tudo. O zero é a origem. Na origem, o x é 0 e o y é 0. Então eu volto aqui, substituo o y por 0. Substituo esse x por 0, então vai ficar 3 cosseno de quê? De b, que vale 1/3, vezes x, que é quanto? Que é 0, porque na origem o x é 0, mais c. Assim, 0 é igual a 3 cosseno, 1/3 vezes 0, some, desaparece. Fica quem? Somente o c. E diz que 3 cosseno de c tem que dar 0. Voltando no círculo trigonométrico, onde é que eu tenho cosseno igual a 0. Cosseno é o deslocamento para a direita ou para a esquerda. E esse ângulo π sobre 2 está numa direção que nem tem deslocamento para a direita, nem tem deslocamento para a esquerda. Veja que se eu pegar esse ângulo π sobre 2, o cosseno dele é 0, porque não houve deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Então eu posso dizer que o C vale quanto? π sobre 2. Ou poderia ser 3π sobre 2, só que aqui para nós não convém, porque não tem nas alternativas, né? Então, C vale π sobre 2. Voltando lá à pergunta, né? O produto de 3 vezes B vezes C, então vai ser 3 vezes o B, que vale 1/3, vezes o C, que vale π sobre 2. Quando a gente simplifica. Então, cachaca na muchaca, aqui sobrou quem? Sobrou 1π sobre 2, ou seja, π sobre 2. Alternativa correta, letra E. É de esperança. Eu trago para você a correção de uma questão que caiu aqui na Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, e aborda o tema trigonometria no círculo. Uma questão muito interessante, por sinal, que diz o seguinte: uma escola resolveu construir uma pista de atletismo em suas dependências. Essa pista deverá ser construída a partir de um retângulo de lados 4R por 2R com uma semicircunferência em cada extremidade, conforme mostra a figura.
As raias terão 1 metro de largura. Em qual intervalo R em metros deverá ser escolhido para que o circuito em negrito na figura tenha 600 metros de comprimento? Nós temos aqui 4 raias e a em negrito é a segunda de dentro para fora, né? E para que ela tenha 600 metros de comprimento, esse R tem que valer quanto? Primeiro, nós precisamos lembrar que para calcularmos comprimento de circunferência, a fórmula é 2 vezes π vezes raio, ou seja, uma volta completa é 2 vezes 180 graus, um π é em graus 180. E se você fizer a medida também na geometria, ele vale 3,14, o que significa dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Se você passar um cordão ao redor de qualquer circunferência e dividir esse valor pelo diâmetro, vai dar 3,14, 15, alguma coisa que convencionou-se 3,14 e chamou-se esse valor de π. Então, o comprimento de qualquer circunferência é dado por 2 vezes π vezes raio. Mas aqui não tem só circunferência, não é? Tem 4 R's, que é essa parte de cima, mais 4 R's, que é essa parte de baixo, olha. Porque se é 4 R's de comprimento de uma linha a outra, tem 4 em cima, tem 4 embaixo, porque a pista passa por aqui tudo. Mais isso aqui. Se eu juntar essas duas metades de circunferência, dá uma circunferência inteira. E um detalhe importantíssimo, é preciso ter cuidado que o raio não é simplesmente R. Por quê? Porque entre a extremidade e a raia lá em destaque em preto, tem uma outra raia que mede 1 metro. Então é preciso colocar 2π, que são esses, vezes R mais 1. Esse 1 dessa raia que está antes de chegar lá naquela colorida de preta. Antes de chegar naquela colorida de preto. Então vamos lá. 4 raios mais 4 R's mais 4 R's. E isso tudo precisa ser igual a 600 metros. 4 R's com 4 R's, 8 R's. 2π vezes R, se cada π vale 3,14, conforme eu disse anteriormente, então aqui dá 6,28 vezes R, 6,28R. 6,28 vezes 1, 6,28, igual a 600. Reduzindo aqui os termos semelhantes, 8R's com 6,28R's, 14,28R's, tem que ser igual a 600. Eu levo esse 6,28 para o segundo membro, ele chega lá negativo. Assim, 14,28R's igual, quanto que é 600 menos 6,28? Olha, uma continha chata aqui. Nós precisamos igualar as casas e aqui é 0, não dá para tirar 8, eu vou tomando emprestado, virou 10. Esse que era 10 virou 9 porque emprestou um para cá, mas ele era 10 porque tomou um emprestado desse que virou 9 porque era 10 porque tomou um emprestado desse que virou 9 porque era 10 e tinha tomado um emprestado desse que virou 5, né? Foi emprestando até chegar lá no final. 10 menos 8, 2. 9 menos 2, 7. 9 menos 6, 3. E 9, sem tirar nada, 9. 5, né? Que é o que sobrou. Então, 593,72. Ou seja, R é igual a 593,72 sobre 14,28. Que vai dar quanto? Vamos ver aí. 4 vezes 8, 32 para 37. 5 elevamos o 3. 4 vezes 2, 8 e 3, 11 para 13. 2 elevamos o 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17 para 19, 2 elevamos 1. 4 vezes 1, 4, 1, 5 para 5, nada. 1 vezes 8 para 12, 4 elevamos 1. 1 vezes 2, 2 e 1, 3 para 5, 2. 1 vezes 4, 4 para 12, 8 elevamos 1. 1 vezes 1, 1 e 1, 2 para 2, nada. Observe que aqui sobrou um valor que é menor que esse do quociente. Significa dizer o quê? Que vai ser 41, alguma coisa. Então não precisa terminar a conta, eu sei que o valor de R vai estar maior que 41 e menor que 42, porque se fosse 42 eu teria colocado um 2 aqui. Então é maior que 41 e menor que 42. Por que isso? Porque está se tratando de intervalo. Então esse valor do R está em qual intervalo? No intervalo de 41 a 42. Alternativa correta, letra A. Essa questão aborda esse tema de uma forma muito interessante. Veja, uma pizza circular será fatiada a partir do seu centro em setores circulares. Se o arco de cada setor medir 0,8 radiano,
obtém-se um número máximo n de fatias idênticas, sobrando no final uma fatia menor, que é indicada por fatia n mais 1. Considerando π igual a 3,14, o arco da fatia n mais 1 em radiano é... Então, sempre que a gente for lidar com comprimento de arcos, comprimento de circunferência, tem que estar muito claro que comprimento da circunferência é encontrado pela fórmula C, que é igual a 2 vezes π vezes raio. Ou você pode dizer ainda C igual a 2 vezes π radiano, porque radiano é a distribuição do raio aqui em cima do arco. Nada mais, nada menos que isso. Se você tiver um raio 10 centímetros, distribui-se esse 10 centímetros aqui em cima do arco e chama isso de radiano, um comprimento equivalente a um raio. Por isso que o comprimento da circunferência pode ser dado por 2 vezes π vezes rad, né? Ou 2 vezes π vezes raio. E, como π vale 3,14, 2 vezes 3,14. 6,28 rad, ou 6,28 raios. Agora ficou fácil. Se estivesse tudo completo, seria 6,28 rad, ou raios. Como foi dividido em fatias de 0,8 radianos, a gente vai dividir também 6,28 por 0,8 para ver o que acontece. Então, aqui, igualando as casas após a vírgula, nós podemos dividir 628 por 80, que vai dar 7. 7 vezes 0, 0 para 8. 8. 7 vezes 8, 56 para 62, 6. Deu 7 fatias inteiras. Porém, sobrou uma parte. Que parte que sobrou? É menor que um inteiro. Se é menor que um inteiro, a solução é o arco da fatia n mais 1 é exatamente 0,68 radianos. Por quê? Porque não chega a dar um inteiro, né? Então, a alternativa correta é a letra C. C de circunferência. Trigonometria no círculo, dessa vez, função seno. E para abordar esse tema de uma forma bem detalhada, bem ilustrada, eu vou pegar aqui uma questão que caiu no Cefet da Paraíba, que diz o seguinte: uma pista de corrida tem a forma do gráfico de 2 períodos da função y igual 2 seno de π sobre 4x. Sabendo-se que houve um acidente no ponto A e que o posto de atendimento médico se encontra no ponto B, desprezando-se a largura da pista, a medida do segmento AB é um número D que satisfaz. Para a gente entender melhor a trigonometria no círculo, eu vou trazer uma ilustração aqui do círculo, ok? O eixo X, o eixo Y e um círculo. Como que as coisas acontecem nesse círculo trigonométrico? Nesses 4 quadrantes do círculo trigonométrico, acontece da seguinte forma: aqui é 0 grau e girando no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio, nós podemos considerar primeiro quadrante, π sobre 2, π é 180 graus, dividido por 2, aqui daria 90 graus, né? Depois vem π, que é uma semicircunferência, 3π sobre 2, olha, π sobre 2, 2π sobre 2 que dá 1π, 3π sobre 2, 4π sobre 2 que dá 2π. Assim que funciona. E geralmente, sempre que é construído um gráfico do seno, do cosseno ou da tangente, pensa-se em cima desses valores. Ok? Mesmo que tenha outra fórmula lá, o seu pensamento deve estar aqui em cima desse movimento. Aqui nós sabemos que é um movimento positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque a curva saiu subindo. Se ela tivesse saído descendo, seria negativo, estaria girando no sentido horário, né? Sentido negativo. Como saiu subindo, e veja que esse π sobre 4x tem que igualar a cada uma dessas marcas, dessas medidas. Igualado a 0 vai dar o quê? Corta, corta, vai dar x igual 4 vezes 0, 0. Então coincidiu, beleza. Vamos à segunda parte. Olha, aqui no cume da curva, qual o valor que eu tenho? Veja que o cume da curva lá em cima, por que está lá em cima? O que na verdade é seno? Vamos memorizar. Primeiro vamos no círculo procurar o seno. Foi subindo e descendo, ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Seno é o deslocamento para cima e para baixo, subindo e descendo. Seno subindo e descendo. Aqui subiu, foi lá para o cume do morro. Por isso que aqui o seno é quanto? Um raio positivo, ok? Por isso que aqui deu 2. Por quê? Porque tem 2 senos desse ângulo aqui em questão.
Mas que ângulo é esse? Π sobre 4x igualado com π sobre 2. Corta π, vai sobrar o quê? X, 4 multiplica aqui, sobra 1, né? 4 sobre 2, 2. Π, x igual a 2, então colocamos o 2 aqui. O próximo passo, ela vai vir aqui, olha. Veja que essa curvinha aqui, ó, desceu. Aqui também aconteceu o quê? Desceu. É como se você desmontasse esse círculo e colocasse aqui, olha. Esse quadrante está aqui, primeiro quadrante. Esse segundo quadrante está aqui, embora esteja invertido, né? E qual valor eu coloco aqui? O próximo valor onde chegou aqui foi em π. Então, vou igualar isso aqui com π. Corta π. Sobra o quê? X igual 4 vezes 1, 4. Então, coloco o valor 4. O próximo passo, olha, desceu. Veja que aqui também aconteceu o quê? Desceu. Foi lá para a parte mais baixa, foi lá para a parte mais baixa. 3π sobre 2. Então, vou igualar isso a 3π sobre 2. Corta π. X igual 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. Então, vou colocar aqui 6. E eu nem preciso fazer mais. Por quê? Está variando de 2 em 2. 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, né? Veja que fechou o círculo. E uma coisa interessantíssima. Esse círculo trigonométrico é o que define um período. Muitos alunos têm dúvida. O que é um período? Período é uma volta na circunferência. Veja que se você desmontar essa circunferência e reencaixar aqui, vai fazer um S deitado e ao avesso. Esse período aqui de 0 a 8 quer dizer que deu uma volta. E são 2 períodos, então daria outra volta idêntica a essa, olha. Então, período é isso. É um giro completo da circunferência no sentido horário ou anti-horário. Ok? Pode ser negativo ou positivo. Nesse caso foi positivo, mas pode ocorrer ela negativa. E veja que sempre vai ter um 2. Por que deu menos 2 aqui? Porque o seno de 3π sobre 2 seria menos um raio. Menos um raio vezes 2, menos 2 raios. Por isso que está no menos 2 quando nós achamos esse valor aqui, ó. E aqui seguiria 2, 4, 6, 8, próximo 10, 12, 14, 16, assim por diante. Quanto mais períodos tivesse, mais se repetiria esses números de 2 em 2. Mas, na verdade, qual o valor do D? O D é a distância do segmento AB. Então, vamos lá. De A até B, ligando aqui, nós podemos fazer o que para achar essa distância? Meu amigo, minha amiga, Teorema de Pitágoras, ou ferramenta importante na matemática. Triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetinhos dos lados menores, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, D ao quadrado é igual a 16 mais 16. D ao quadrado 32. Mas eu quero o valor do D e não do D ao quadrado. E para tirar esse expoente, é só aplicar aqui uma raiz quadrada. A radiciação é o antídoto da potenciação. A radiciação anula a potenciação, então D é igual a raiz de 32. Raiz de 32 não é exata, ela é maior que a raiz de 25 e menor que a raiz de 36. Mas a raiz de 32 é o D, então o D vai ser maior que 5, que é a raiz de 25, e menor que 6, que é a raiz de 36. Assim, a alternativa correta é a letra E, de esperança. Tenha sempre fé, tenha sempre esperança, acredite e lute que o futuro será promissor. Tema trigonometria na circunferência. A questão diz o seguinte: um caminhão-pipa deve transportar água da cidade A para a cidade Z. A figura abaixo ilustra os caminhos possíveis que o motorista do caminhão pode tomar. As setas indicam o sentido obrigatório de percurso. Os valores colocados próximos às setas especificam o custo de transporte, todos dados em uma mesma unidade monetária para o trecho em questão. Marque a opção que indica o caminho de menor custo total de transporte de A para Z. Então seria muito bom que você desse uma pausa aí no problema e tentasse resolvê-lo. Conseguindo, ótimo. E depois acompanhar a minha resolução. De repente você tem um método mais prático, mais simples, mas eu vou mostrar de forma detalhada caso você tenha alguma dúvida, ok? Voltando aí à resolução do problema, o primeiro passo é definir esses valores ainda desconhecidos.
Veja que na maioria das setinhas tem valores. Aqui 3, aqui 1, e essa tem cosseno de π sobre 9. Então, o primeiro passo é verificar quais são esses valores desconhecidos. O valor de π sobre 9, π vale 180 graus. Então, π sobre 9 é 180 dividido por 9, então vai ser cosseno de 20 graus. E quanto que é o cosseno de 20 graus? A gente tem lá uma tabela completa com senos, cossenos e tangentes de todos os ângulos de 1 até 90 graus, né? Mas não necessariamente eu tenho que saber exatamente quanto é. Eu posso saber o valor aproximado. E se a gente recorrer à circunferência, olha, o ângulo 20 graus, ele se localiza mais ou menos aqui. E como pede cosseno é algo relacionado ao eixo X, para a direita ou para a esquerda. Cosseno, direita e esquerda. Seno, para cima e para baixo. Então o cosseno aqui de 20 graus vai ser quanto? Veja essa setinha vermelha. O cosseno é esse intervalo que vai de 0 até essa setinha vermelha, que é um pouquinho menos que 1. Um quê? Um raio. Sempre que a gente diz que o cosseno é 1, a gente se refere ao raio da circunferência. Então é um pouquinho menos que um raio. Então vou colocar aqui que é aproximadamente 1. Ok? O próximo que a gente vai trabalhar aí é o 4 senos de π sobre 4. Π sobre 4 é pegar essa meia circunferência, que é um π, que é 180 graus, e dividir em 4 partes e pegar uma. Mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos isso. π sobre 4. Mas π sobre 4 é quantos graus? 180 dividido por 4. 4 vezes 4, 16 para 18, 2. 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Então, π sobre 4 é 45 graus. Mas quanto que é o seno de 45 graus? Eu até utilizo uma música para fixar os senos e cossenos dos ângulos notáveis. Ângulos notáveis são ângulos de 30, 45 e 60. Notáveis porque a gente utiliza mais, porque aparece mais aí nos problemas. Aí boto 1 e boto 2 e boto 3. Aí boto 3 e boto 2 e boto 1. E depois coloco 2 no denominador de cada um. Aí boto 1 e boto 2 e boto 3. E boto 3 e boto 2 e boto 1. E depois coloco 2 no denominador de cada um. Então, como já foi mostrado na música, a tabela para a gente encontrar senos e cossenos está aqui. E quanto que é o seno de π sobre 4, que é 45 graus? O seno é raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou pegar 4 vezes o seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. E quando a gente simplifica, vou dividir aqui 4 por 2, que vai dar 2 raízes de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Eu estou trabalhando com aproximação porque isso aqui não vai interferir no resultado. 2 vezes 1,4, 2,8 aproximadamente. E cosseno de π sobre 4? O cosseno de π sobre 4, olha, cosseno de 45 graus, que é π sobre 4, raiz de 2 sobre 2 também. Então, aqui, raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 1,4 dividido por 2. 1,4 dividido por 2 é aproximadamente aqui 0,7. De posse desses valores, agora é só traçar os trajetos e ver qual o menor. Letra A sugere que o caminho menor aí é de A para B, onde passando de A para B a gente tem 3, de B para Y a gente tem 1, de Y para Z a gente tem 0,7. Somando isso tudo, 3 mais 1, 4, 4,7 aproximadamente. A letra B sugere que o caminho menor é de A para B, 3, de B para X, 1, e de X para Z mais 1. Somando aqui, 5, aproximadamente. A letra C sugere que o caminho menor é passando de A para C, 1, de C para B, mais 1, de B para Y, mais 1, e de Y para Z, 0,7. Somando tudo aí vai dar 3,7 aproximadamente. A letra D sugere que o caminho mais curto é passando de A para C, 1, de C para B, mais 1, de B para X, mais 1 aproximadamente, e de X para Z, mais 1 aproximadamente. Somando tudo aí, a gente vai ter aproximadamente 4.
E por último, a letra E sugere que o caminho mais curto é de A para C, que dá 1, de C para Y, que dá 2,8, e por último de Y para Z, que dá 0,7. Se a gente fosse jogar no bicho, certamente a gente escolheria essa ou essa, né? Mas veja que isso engana, é uma pegadinha. Somando tudo aí deu 4,5. Então qual é o menor valor? O menor valor é o sugerido pela alternativa C, 3,7. Então a alternativa correta é a letra C de circunferência. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.